Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do portal TI Inside, nosso entrevistado é o Fabiano Nagamatsu, cofundador da Austin Move e mentor de negócios na Inovativa Hub. Ele foi indicado por 2 anos consecutivos como os 10 mais influentes em mentoria e investimento do Startup Awards de 2019 e também foi finalista como mentor no ano de 2020 e 2028. Ele fala sobre o imenso potencial transformador do metaverso, entre os prós e os contras da adoção dessa tecnologia e das oportunidades de mercado para as startups. Fabiano, gostaria de agradecer a sua participação no podcast The Inside Talk. Fabiano, você disse que não há dúvida quanto ao imenso potencial transformador do metaverso para as nossas vidas, né? Quais as inovações que ele traz para a sociedade? Bom, Claudinei, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade aqui, de estar participando com vocês aqui. Bom, com relação às novas inovações aí, ou inovações para a sociedade, nós podemos ver que nós temos diversas. Todas elas, quando nós falamos do tema metaverso, né, nós focamos muito na questão do comportamento. São questões relacionadas a relacionamento, comportamento, mudança de paradigmas, de mindset. E aí nós podemos ver várias nesse mundo imersivo, né? Principalmente a popularização, por exemplo, dos óculos de realidade virtual. Né? Muita gente agora, nós podemos ver que antigamente, há uns 4 anos atrás, nós tínhamos óculos um valor muito alto, que só em países grandes tinham. Hoje nós temos isso um pouco mais popularizado. E evidentemente também que vem um mercado de game muito forte no Brasil, que tem tudo a ver com o metaverso. A questão de realidade aumentada, a gente pode ver que nas Health Tech hoje, nas Construtech, é muito utilizado isso aí para uma questão mais imersiva também, que também tem uma grande relação com o metaverso. O crescimento exponencial da modelagem 3D, por exemplo, né, com os games, e a gente está vendo isso muito mais popularizado para aquelas pessoas que querem um relacionamento, uma mudança de comportamento, né, uma experiência, né, dos produtos. A gente vê que essa modelagem de 3D, 2D vem crescendo muito, né, principalmente as grandes produtoras têm disponibilizado ferramentas, muitas ferramentas talvez até no code, ou seja, né, que não preciso de entender de programação, eu posso desenvolver, como por exemplo os próprios avatares. Né? Então hoje vem tudo pronto para você poder montar aquilo que chega mais próximo daquilo que você é ou daquilo que você esperava ser e você não tem condições de ser. E aí isso é a imersão do metaverso. Essas são as inovações que esse mercado traz para a sociedade. Você disse que precisamos intensificar ainda mais o investimento, né, tanto público como privado, para a democratização da tecnologia. Senão o acesso restrito a certos recursos aprofundará ainda mais o espaço entre os grupos sociais e que isso venha aumentar a desigualdade social e, consequentemente, o crescimento econômico, né? Quais as iniciativas que você vê que deveriam ser adotadas para evitar esse fosso tecnológico? Bom, para começar, a gente pode ver o próprio governo federal trabalhando no investimento, né, nessa abertura do 5G, da entrada 5G. Podemos ver agora recentemente também o próprio Elon Musk fazendo uma parceria para disponibilizar internet via satélite, né, lá para o norte, né, para a Amazônia, ali, para questões de monitoramento. A gente vê que esse é um principal ponto, é uma iniciativa, trazer o 5G, trazer tecnologias de ponta como internet um pouco mais rápida, daquilo que nós temos, que hoje em muitos lugares nem o 3G funciona. Então a gente pode entender que essa iniciativa do governo já é um pontapé, que deveria ter sido já há um tempo, que a gente vem tentando trabalhar isso até mesmo com as questões da iniciativa privada. Por outro lado, a própria iniciativa privada ela pode também trabalhar com investimentos, né, em espaços colaborativos, juntamente com o próprio governo. Então, se a gente pensar nesse exemplo, a gente vê muito aquilo que acontece em países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos. Lá se fala muito da tríplice hélice, né, entre governo, empresas e universidades.
né, que até se confunde muito. O que é do governo, o que é da universidade, o que é das empresas, né? Então, se confunde muito, por quê? Porque os três estão no mesmo ambiente, trabalhando em conjunto para um progresso ali daquela região, daquele espaço, ou daquele estado, ou daquele país. Então, assim, isso é uma iniciativa que tem que acontecer muito, essa fusão, essa junção de iniciativa privada com a iniciativa pública, sempre com uma base na educação. E aí, falando de educação, Claudinei, eu acho que uma coisa muito importante também é trazer essa tecnologia, talvez não tanto de ponta, mas trazer essa tecnologia para o ensino básico, fundamental, ensino médio. Bom, nós temos o Sistema S, que faz muito bem isso, que está levando o empreendedorismo, e por que não também levar tecnologia? Por que não levar também cursos que, por exemplo, na iniciativa, na rede particular tem, que cursos de robótica, de programação, de linguagem, né, básica. Então, nós temos que trabalhar isso também, porque dando acesso por meio da educação, que é a base de tudo, nós conseguimos avançar aí, né, e trazer aí, evitar, então, isso que você chamou de fosso tecnológico, porque a gente vai estar no mesmo patamar, na mesma página, né, trazendo todo mundo para ter esse conhecimento tecnológico. Falando sobre a metaverso também, né? Como é que você vê o futuro desse mercado globalmente e principalmente no Brasil, né? Quais os pontos que você considera positivo ou negativo, né? Que nem você falou, educação. Eu vejo que existe iniciativas de educação no metaverso, né? O mercado de games também está muito ativo nesse mercado de metaverso. Mas, assim, quando você coloca isso em nível de Brasil, como é que você avalia? Bom, há quem diga que o metaverso, para se chegar ao ápice, vai demorar aí pelo menos uma década, né? Isso é verdade, né? Então, a gente vê na sua plenitude o que o metaverso pode proporcionar em termos de experiência. O metaverso é algo muito amplo e profundo. E aí, para explicar um pouquinho, só para contextualizar aqui, em termos tecnológicos, a gente pode pegar o primeiro computador do mundo, o ENIAC, né? Foi uma evolução gigantesca depois da Revolução Industrial. Aí nós pegamos aí mais próximo aqui o avanço, né, a internet, né, que revolucionou, começa de 90, nos anos 2000 para cá, revolucionou. Esse é um marco interessante. Pega também as redes sociais, quando começa ali, né, pelo Orkut, vem Facebook, começa a vir essa onda de rede social que hoje você quer informação rápida, não estou falando de informação de qualidade, mas que é uma informação, quer saber alguma coisa, você sabe em segundos, né? Pega o avanço dos smartphones, a inteligência artificial é um marco muito importante depois da internet, por exemplo, a inteligência artificial, o machine learning, deep learning, né? Que é a linguagem natural, a tradução da linguagem natural para o robô aprender agora, né? O deep learning é algo mais avançado, é como se ele tivesse um QI mais elevado ali. E o metaverso não deixa de ser um ponto muito importante aqui. Só que, pegando alguns pontos aqui, como a internet, que era a informação mais rápida, a comunicação, redes sociais, a forma de relacionar, nota que nós temos um funil aqui. Tudo estava sendo preparado para uma questão de metaverso. Quando nós falamos metaverso, que não é algo novo, que saiu lá em 92, a gente vê que vem se preparando e vem preparando por meio dos games. Pega grandes marcas aí, como o próprio Fortnite, né, que hoje tem sido cotada como uma das melhores plataformas aí no metaverso, né, porque não envolve só jogo, mas a experiência de convivência com outras pessoas. O metaverso, ele de certa forma traz uma questão comportamental. O metaverso, ele vem para mudar essa questão de experiência. Aí, como ponto positivo, respondendo a sua pergunta, Claudinei, eu vejo o seguinte: o que é positivo? Ter novas experiências. Imagina eu aqui no Brasil, que não viajei, uma pessoa que nunca viajou para nenhum outro lugar fora do Brasil, né, visitando outras culturas, ele consegue ter isso aí. Eu consigo ver a cultura lá no Japão, por exemplo, saber os usos e costumes ali, sem sair do lugar e ter essa experiência, essa vivência. Ir além da minha cultura, por exemplo, vivências regionais. Eu saio de uma visão mais míope. Então, eu vejo que positivamente isso é importante, isso é legal.
Só que o excesso disso, tudo que é o extremo, é complicado. E aí um ponto negativo que eu vejo aqui, problemas socioculturais, a questão de personalidade, querer ser, né? Eu não tenho condições de ser isso aqui, mas eu quero ser, então eu me apresento disso, e isso me torna uma pessoa, uma vitrine para mim, né? A questão de relacionamento, e essa é uma grande preocupação, principalmente dos psicólogos, né, Claudinei? Quando nós falamos da sociedade líquida, né, que é aquela de relacionamento rápido, não, as pessoas se tornaram descartáveis, isso tudo veio proporcionando a partir do quê? De uma vivência onde eu não tinha coragem de fazer isso ou aquilo presencialmente diante de uma pessoa, eu consigo presencialmente a partir de um avatar, eu consigo fazer determinadas ações. Isso é algo totalmente negativo, por uma questão de experiência, de relacionamento. As pessoas, elas começaram a se tornar mais superficiais, né? Pode ter essa tendência, então nós temos que tomar um pouco de cuidado, por isso que todo esse aparato tecnológico, ele tem que ser seguido de uma boa educação, de um bom acompanhamento psicológico e tudo mais, visto que muito disso vem a partir de jogos, vem a partir de jovens. E como você avalia as oportunidades para o mercado corporativo, né? Quais seriam as killer applications nesse mercado corporativo? Bom, vamos pegar aí de plataformas, né, matadoras aí, né, está usando de killer applications. Hoje tem várias plataformas hoje se lançando. Há quem diga que o Meta, né, o Horizon World do Meta seria, putz, esse vai, só que nós vimos aí a grande notícia que saiu, né, de quantos bilhões eles perderam na Bolsa de Valores. Outras plataformas têm ganhado espaço, têm se lançado antes, até mesmo porque a gente, pensando em startup, a gente tem que sempre temos que usar aquela premissa, né, que Eric Rice sempre explicou no seu livro best-seller dele em startups, de fail fast, errar rápido, porque se eu erro rápido, eu gasto menos recurso de tudo, né, humano, tecnológico, recurso financeiro e tudo mais. Então, as outras startups que estão lançando outras plataformas, né, matadoras, por exemplo, The Sandbox, que os donos são gamers, são profissionais, uma produtora de games que lançou, inclusive, uma startup agora, a primeira do Brasil, comprou um espaço lá, né, a Spy IP, e olha que interessante, e ali todo o aparato tecnológico ali, a base, é para que as pessoas lancem ali a experiência no metaverso, querendo criar gamificações, criar games e gamificações ali dentro, se possível. Então, a interatividade e o engajamento é muito maior que outras nesse caso. A Horizon World, que nós falamos também do Meta, né, que ele já tem, por exemplo, a partir do próprio óculos, a marca óculos é do Facebook, né, que foi comprada há um tempo atrás pelo Facebook, agora é o Meta. Então, eles têm já a plataforma, eles já têm, pode-se fazer reunião e tudo mais. O Decentraland, então, nós temos outra plataforma que replica o mapa mundial, por exemplo, o mapa Mundi. Eu quero comprar Farol da Barra lá na Bahia, eu quero comprar aquele espaço, ninguém comprou ainda, eu vou lá comprar. Eu quero comprar, por exemplo, um terreno aqui em São Paulo, o Parque do Ibirapuera, eu posso comprar. Então, hoje são plataformas robustas, e aí não podemos deixar de lado. A Microsoft tem lançado a partir do Xbox, do Teams, avatares e plataformas também de metaverso. Assim como nós já tínhamos anteriormente o Fortnite, nós acabamos citando anteriormente, Fortnite é cotada para ser uma das melhores plataformas aí, né? Porque envolve uma grande comunidade de gamers, né? Já está fazendo shows, já está fazendo outros tipos de ações que não seja somente do mundo de diversão. E como você avalia também as oportunidades para as startups, né? Você, como mentor de negócios da Inovativa, né? Inovativa Brasil, quais são as suas recomendações para startups interessadas em entrar nesse mercado? Você podia explicar um pouco o trabalho lá que você faz da Inovativa também? Bom, legal. Lá no Inovativa a gente trabalha com mentorias, então Inovativa agora que mudou recentemente, né? Agora nesse ano para Hub Inovativa, né? Se tornando aí a maior plataforma de hub de aceleração da América Latina. Nós trabalhamos com mentorias e conexões com grandes empresas, com fundos de investimento, da qual delas algumas trabalham com metaverso, com várias
várias tecnologias, aí nós podemos citar a própria Austin Move, que é um grande parceiro deles ali, mas o que hoje o empreendedor de startup pode esperar de oportunidade no metaverso? Eu posso vender produtos ali, posso vender serviços, posso fazer lançamentos, né, exclusivos ali, onde as pessoas podem comprar um token, um NFT e ter acesso ali, uma entrada VIP, por exemplo, para aquele tipo de produto ou serviço, uma exclusividade. Eu posso criar um canal de atendimento, então tem algumas empresas que já estão atendendo, né, e aí para criar essa relação de experiência, eu posso criar avatares ali, né, e falar com outra pessoa, como se eu estivesse visualizando, vendo a reação e tudo mais, reuniões, meetups, palestras, exposições, tudo que remete a uma questão de interatividade. E aí, quando nós falamos de startup, um grande nicho para as startups, empresas de startups, é tentar criar todo esse aparato nós falamos de interatividade, porque as startups elas se movimentam muito por um engajamento de comunidades. Então, esse relacionamento e essa experiência que a startup tiver isso na cabeça e começar a pensar, ela vai ganhar muito mercado, ela vai ter muito campo para se trabalhar. Essa é uma dica que a gente sempre passa, né, quando surgem novas tecnologias a partir do Hub Inovativo. Você acredita que só teremos experiências imersivas digitais do metaverso quando tivermos conexão rápida do 5G, né? Como é que você vê as limitações da infraestrutura e de equipamentos necessários para que essa experiência seja imersiva? Boa, Claudinei. Pensando em termos de sociedade em geral, a gente vê que a gente está muito defasado como um país emergente, que hoje as coisas que vêm de fora, né, muitas tecnologias são produzidas fora, quando vem em dólar, em euro, então é muito caro de fato, a gente está vendo aí o quanto nossa moeda tem desvalorizada, mas eu vejo que vai acelerar sim com a conexão 5G, porém, olha que interessante, uma questão que a gente tem que analisar aqui, existem plataformas mais simples. Se você quer, por exemplo, que quando a gente fala assim, o 5G, é porque você tenha próximo de uma plenitude, uma imersão maior. Mas se você quer, por exemplo, usar um The Sandbox, por exemplo, que é uma plataforma tipo de quadradinho de Lego, você pode utilizar. Ali não exige tanto uma configuração gráfica do seu computador. Não exige, talvez, muita internet ali, uma conexão muito rápida. Mas é claro que a conexão 5G dá uma experiência muito melhor do que o atual hoje. Em alguns lugares a gente tem até a conexão 3G. Tá? Então, assim, a gente tem que entender muito que quanto mais avança a conexão de internet, quanto mais eu avanço o aparato tecnológico, por exemplo, hoje, se a gente pegar para a gente ter uma boa experiência dentro de um metaverso, uma plataforma que a modelagem seja um pouco mais pesada, do ponto de vista assim, mais realista, nós temos que ter computadores de gamers, né? Que hoje, por conta do dólar aí, a gente está falando em torno de que varia de 8 mil a 15 mil reais um computador desse, né, com uma placa e tudo mais, né, de qualidade. Mas vejo ainda que equipamentos são caros, computadores de games, a internet não é tão avançada, né, como países envolvidos, mas, por exemplo, imagine que no mercado, aí eu vou falar para vocês a comparação, porque a gente está tendo uma evolução muito grande, muito rápida, e a pandemia nos ensinou isso. Essa crise, né, nos ensinou a gente evoluir muito. Há quem diga, por exemplo, no mercado de e-commerce, nós evoluímos 10 anos aí, o que em termos de comportamento a gente demoraria. Hoje a gente sabe, por exemplo, que toda a computação nossa hoje, a maioria é computação binária, tecnologia binária, né? Então, ela tem ou é 0 ou é 1, por exemplo. Quando nós, daqui uns, não vou falar, daqui 3 anos mais ou menos, 2025 em diante, nós vamos ter a computação quântica, tecnologia quântica, que aí vai evoluir muito. Se isso for, de certa forma, se muita gente começar a olhar para esse mercado e programar nisso, vai exigir do mercado de tecnologia a fornecer computadores muito mais. Então, é aquela lei da oferta e procura. Quanto mais procurar, mais vai baratear. Né? As tecnologias também. Então, a gente, com a tecnologia quântica, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer mais coisas em menos tempo. Né? Então, por isso que eu estou colocando como exemplo o quê? Que hoje a gente não tem, por quê? Porque ainda é pouco procurado.
né? Quanto mais a gente começar a procurar isso, começar a aquecer esse mercado do metaverso, mais a gente vai ter para poder avançar. O Inovativa Hub também, ela tem experiências nas tecnologias aí que estão interligadas aí com o metaverso, como a questão do NFT, os criptos ativos, o blockchain, né? Como é que vocês trabalham o desenvolvimento desse mercado dentro da Inovativa Hub? Bom, a gente tem buscado, e aí, falando até aqui para vocês, a gente tem buscado tecnologia a partir das próprias startups, elas que dizem o que nós precisamos, né? Então a demanda vem para que a gente fala, pô, é aquela questão da empatia, né? Startup é sempre construída em cima do que é necessário para o mercado e não o que eu acho que é interessante para o mercado. É olhar para o consumidor, foco do consumidor e não no consumidor. Foco do cliente, não no cliente. Então, pensando nisso, a gente tem as tecnologias sendo desenvolvidas, NFT, criptoativos, blockchain, metaverso, aí a gente busca mentores nessa área. E hoje nós temos vários mentores de grandes empresas como a IBM, nós temos da Microsoft, Google, empresas de ponta tecnológica que vêm emergindo cada vez mais, até porque elas também são detentoras, né, de plataformas para poder oferecer, né, seja para uma POC, seja para uma mentoria para esses tipos de startup. Então, o Hub Inovativo ele tem se atualizado cada vez mais, tem buscado parcerias fora do país, aqui no país, daquilo que tem de ponta para oferecer para que as startups saiam bem nas suas mentorias, nas suas conexões, apoia, né, então, apoia esse tipo de empreendimento a partir de fundos e acelerações. Nós podemos citar como exemplo a própria Austin Move, é uma das parceiras. A Austin Move, ela não vem somente como uma aceleradora para oferecer mentoria, mas ela oferece fundo e ajuda no network também, que se chama, isso nós chamamos de Venture Builder. É uma coisa que muito nova, utilizada no Brasil, mas, né, nós temos até um movimento que é o pitch reverso, que o pessoal está falando. É tanto dinheiro na mesa que agora quem vai fazer entrevista são as startups. Isso é legal. Por quê? Porque isso dá entrada para quem? Para quem não oferece só dinheiro e coloca lá pensando que é bolsa de valores, né? Agora você tem que entregar mais do que dinheiro, tem que entregar o smart money, o venture builder. Você como mentor, né, em programas de inovação, e dentro dessas atividades que você tem aí dentro da Inovativa, justamente a pergunta que eu ia fazer isso, se esse mercado de fato está atraindo investidores, né? Se você está vendo atração de investidores para esse mercado, porque especificamente ainda no caso do metaverso, uma coisa muito polêmica e muito nova, né? Como é que você vê aí como um mentor desses programas de inovação? Se o mercado tem atraído aí investidores, você fala? Exato. Essas empresas que estão trabalhando no mercado de criptoativos, de metaverso, de criação de soluções de blockchain, se eles estão atraindo investidores, como atrai, por exemplo, o comércio eletrônico, como atrai logística, como atrai, vamos dizer, os setores aí que deslancharam na aceleração digital, que deslancharam aí nesse período da pandemia. Perfeito, perfeito. Tem atraído muito. Evidentemente que é uma tecnologia um pouco mais, vamos pensar assim, mais hard, né? Então, não é todo mundo. É como se eu falasse assim, eu tenho que, para entrar no metaverso, eu tenho que criar um game. Então, eu tenho que ter uma produtora de game. E uma produtora de game é diferente de ter programadores, né, de um pouquinho de mais baixo nível. Então, sim, hoje, sim, tem atraído muitos investidores no mercado. Tem, né, por exemplo, nós temos, no Brasil, tem se lançado o primeiro fundo de Venture Builder, por exemplo, o Venture Capital, né, de metaverso, que é a Vitrio, por exemplo. A Vitrio se lançou semanas depois que o Meta, né, ou Mark Zuckerberg lançou, né, falou que ia lançar o seu metaverso. Lançou-se um fundo para isso, que investe só em tecnologias voltadas para o metaverso, aí que envolve tanto NFT, criptoativos, criptomoedas, blockchain e tudo mais, né? É uma continuidade no mercado tecnológico, né, Claudinei? E eu vejo que
tanto quanto marcou a internet lá no passado, poxa, imagina, a internet lá no passado foi um divisor de águas, o metaverso agora, em termos de experiência, comportamento, relacionamento, está marcando também, e vai marcar muito mais. E aí o céu é o limite. Então, há muito investimento no mercado, sim, porque envolve tecnologias de ponta, tecnologias seguras, como, por exemplo, o próprio blockchain, né? Envolve o setor financeiro, que se a gente pegar o setor financeiro de fintechs, né, dentro do mercado de startups, fintechs foi o que mais recebeu no Brasil, 60% dos investimentos para startup foram para fintechs, só no ano passado. Então, pô, imagina, porque tem criptomoedas aí, é um mercado que está atraindo muito, as regulamentações estão vindo para isso. E aí a gente pode pegar até citar o próprio SoftBank, que é o fundo japonês que está investindo aí em plataformas de metaverso, de roupas, por exemplo, que não existem fisicamente. Não existe fisicamente, talvez nunca vão existir. Essas são roupas para avatares. Imagina, eu quero vestir desse jeito, coisa que nunca ninguém imaginou. Você vai lá e compra por alguns milhões. Para finalizar, eu sei que você também dá uma orientação também para o governo, né? Não sei se uma consultoria, como é que você também tem uma participação em iniciativas do governo, né? E como é que você vê o governo na questão da inovação em relação a esse universo que nós estamos falando? Você vê que, além do Banco Central, que está querendo criar moeda digital, existem outros setores interessados nesses tipos de tecnologia que nós abordamos aqui na nossa conversa? Perfeito. Na verdade, eu não dou consultoria, né? Eu sou um voluntário ali pelo Programa Inovativa Brasil, que é do programa do Ministério da Economia, né? O Hub Inovativa, que agora mudou, né? E é um programa que vem desde 2013. Mas como profissional, qual a minha visão como CEO aqui da Austin Move, tá, Claudinei? Eu vejo que o governo tem investido, talvez em termos de timing, eu acho que poderia investir um pouco mais, né? Evidentemente que tudo tem que passar por todo um processo de validação, assim como a gente valida as startups. Vamos lá, assinatura por meio de blockchain, cartórios agora aceitando, a segurança do nosso CPF, por exemplo, tecnologia blockchain. Então, nós podemos ver que tem avançado. O próprio movimento das fintechs, a gente está vendo aí que muita coisa... e esse governo abriu coisas como, por exemplo, a consulta pública, para que a gente pudesse entender. Evidentemente que muitas das coisas que nós, como empreendedores de startups ou fomentadores, evangelizadores dessa área de startup, a gente queria que avançasse. Mas, é claro, a gente está mirando em países muito desenvolvidos. A gente tem toda uma cultura aqui e tem toda uma questão política, de políticas públicas, que eu acho que talvez tem que dar uma reformulada, né? Essa é uma visão. Mas tem avançado sim, tem avançado com as questões de blockchain, o Banco Central mesmo tem estudado bastante essas questões de criptomoedas, né, de como a própria Receita Federal já está aí, né, tributando em cima disso, né, junto às exchanges, às corretoras. Então, assim, tem avançado. A própria Insurtech, né, a gente está vendo aí as questões de seguros. Pô, agora a gente pode compartilhar comportamentos, essas coisas, tudo respeitando a questão de LGPD. E hoje, por exemplo, o meu seguro vai ficar mais barato ou mais caro a partir do meu comportamento, e não por causa da minha idade, por causa da minha região, né, que são fatores que pesam muito, por exemplo. Então, assim, tem crescido muito. Acho que essas iniciativas, Startout, Hub Inovativa, Programa Sem Telha, que está distribuído em vários estados, né, com fundo perdido, dinheiro de fundo perdido, para fomentar a startup, tem contribuído um pouco aí para a gente poder crescer em termos tecnológicos. Evidentemente que ainda falta um pouquinho desse vínculo, iniciativa privada com iniciativa pública também, porque a privada tem que apoiar, né? Essa particular tem que apoiar também para que a gente possa crescer em determinadas regiões, assim como o governo já tem buscado fora. Pega o Elon Musk, que citamos no começo, né, ajudando ali, né, a Amazônia, por exemplo, a partir dos seus satélites. Claro, evidentemente que ele vai ganhar com essas questões também, mas isso é uma evolução. Bom, agora finalizando mesmo, eu gostaria de saber aquela pergunta que no mercado é recorrente. Como é que você consegue mão de obra, profissionais para trabalhar com essas novas tecnologias?
Bom, tudo isso a gente falou de um termo muito interessante usado corriqueiramente por nós, que é a evangelização, né? Que vem por meio da educação, né? A gente não faz as pessoas desenvolver aquilo que elas não querem, elas têm que ser convencidas de que aquilo é bom. E aí essa nova geração, essa geração nativo digital, essa geração alfa que o pessoal fala, é a geração que já nasce com chip, já não vai fazer que nem nós, né, Claudinei? Um curso de datilografia, um curso de computação, talvez, um curso de idiomas, eles já sabem isso, já, né, usam como se eles já tivessem feito algum curso no passado. Mas, assim, o que é interessante, Claudinei? Nós falamos em duas das questões aqui sobre educação. Eu acho que para a gente formar novos profissionais, a educação básica já tem que ver com isso, já tem que vir munida disso. Até mesmo porque uma criança hoje, eu tenho uma filha de 4 anos, ela zerou já 150 jogos. Zerou 150 jogos sem eu ensinar. Ela me ensina, na verdade, no meu celular. Evidentemente, sempre monitorada, eu tenho, né, monitorada para ver o que ela está utilizando. Mas, enfim, quando ela for para o ensino, né, já obrigatório, que já acho que 4 anos já tem o ensino obrigatório, ela vai se deparar, ela tem que se deparar com tecnologias ali, claro, tudo dosado, para que ela possa entrar no mercado de trabalho, quando ela tiver um pouquinho maior, já certo. Né? Por exemplo, nós pegamos escolas que estão ensinando, por exemplo, robótica, lógica, né, essas questões de gamificação, isso é muito importante. Então, nós temos que ter isso aí. Aí eu vou falar, poxa, só a iniciativa privada vai ter isso aí? E na pública? O governo tem que incentivar isso. Né? É isso que vai fazer com que nós tenhamos melhores profissionais lá. Evidentemente que, se a gente pegar países desenvolvidos, nós temos em qualquer área de especialidade, nós temos a tecnologia como base. Isso tem que ser aqui também, mesmo com o país. Nós temos que ter a tecnologia como base. Vou fazer medicina, vou fazer farmácia, vou fazer pedagogia, tem que ter a tecnologia como base. Tá? Então, é a partir da educação que a gente vai ver, que a gente vai conseguir recrutar novos profissionais aí, né, profissionais já que venham preparadas para o mercado. Tá? Não somente aqueles que vão utilizar, mas eles vão entender como que é feito aquela utilização, como que é feito todo aquele aparato tecnológico que ele usa no dia a dia. Perfeito. Bom, Fabiano, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast Tem Inside Talk. Espero vê-lo aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Claudinei. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje do TI Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.